Vamos lá, boa noite. Boa noite, Mancini. Parabéns pela vitória. Obrigado. Mancini, o América vinha de 2 derrotas, principalmente na quarta-feira, uma que mexeu bastante com a equipe pela forma como foi. E hoje, garantindo essa vitória, principalmente aí no aniversário do clube, para dar de presente para o torcedor. Eu queria que você analisasse um pouquinho essa partida de hoje, inclusive que a gente viu que no finalzinho, quando o América também estava tomando uma pressão, você recuou mais o time, uma coisa que você falou que faltou na quarta-feira e hoje você conseguiu fazer isso. Boa noite a todos, obrigado, foi uma vitória merecida, suada, difícil, diante de um adversário que nos impôs muita dificuldade desde o começo da partida, né? E até abusou um pouquinho da cera no começo, e no final do jogo o árbitro acabou dando 7, 8 minutos depois, exatamente em cima daquilo que o Atlético fez a maior parte do tempo, né? Então, que fique só registrado que muitas vezes esses minutos eles acabam favorecendo quem fez ao longo da partida mais cera ou mais paradas, né? O jogo em si foi um jogo muito estudado. A nossa marcação no comecinho da partida ela não estava encaixando, a gente mudou e passou a marcar um pouco mais à frente, com os atacantes em cima da linha de 3 zagueiros do Atlético. Isso fez com que o jogo ficasse um pouco mais aberto, mas que nós tivéssemos boas oportunidades a partir do momento em que nós impunhamos velocidade no jogo. O Atlético veio com um time mais cadenciado, sem muito contra-ataque, então por isso a gente pôde nos expor um pouco ao longo da partida. Essa foi a tônica do primeiro tempo. Na segunda etapa, o jogo continuou difícil e nós acabamos fazendo o gol numa jogada de muita técnica do Ramires, e aí o final do jogo, assim como você falou, foi um momento onde a gente tinha que defender, né? Nós, assim como o Atlético, só que o Atlético, o time bem alterado em relação à última partida. A gente com o mesmo time que jogou na quarta-feira, os atletas já desgastados, mas foi uma vitória em cima da raça, né? Porque nós também sabíamos que hoje era o aniversário do América e nós queríamos dar de presente ao nosso torcedor. Eu acho que tudo acabou, de certa forma, dando certo, porque houve entrega, houve luta, houve muito esforço em cima daquilo que foi pedido, e por isso a gente conseguiu os 3 pontos. Mancini, você falou aí sobre o encaixe na marcação do América. Em alguns momentos do primeiro tempo, a gente percebia que o Atlético dava os espaços, dava principalmente pelo lado direito com o Mateuzinho, e quem pegava a bola na saída sempre dava um toque a mais, sempre pensava um pouco a mais e abria-se aquele buraco lá pelo lado direito. Como é que você analisou isso? O que faltou para dar mais dinâmica nessas jogadas? Nós, ao longo do tempo, são 17 dias apenas de América nessa volta, então tem muita coisa que nós estamos reconstruindo ou construindo com alguns que não estavam aqui de uma maneira diferente daquilo que eu penso de futebol. Você não pode ter um ataque leve e rápido e jogar de uma maneira com que esses atletas tenham que vir buscar a bola. Eles têm que atacar o espaço, eles têm que jogar em profundidade. Então ainda há um pouquinho de dificuldade em alguns momentos para que todos eles entendam isso, e quem está com a bola já busca a tabela, e essa tabela, dependendo de quem for, ela não deve ser feita ali naquele lugar. Então às vezes um toque a mais, por quê? Porque o atacante já está esperando no espaço. E você, às vezes, tem a retenção da bola e acaba perdendo o controle da bola exatamente por isso. Então, são encaixes. Paralelo a isso, a gente teve a perda de alguns atletas que estavam encaixados, né? A saída do Alê mexe um pouquinho na estrutura do nosso time. O setor de meio campo, hoje com a entrada do Felipe Azevedo, que já vem jogando há bastante tempo, embora seja um meia, foi um meia de centro do campo, há muitos anos ele vem atuando do lado de fora, então também precisa de um tempo para encaixar isso daí. Acho que, de certa forma, nós tivemos muitos acertos,
e tivemos alguns erros também, né, que hoje foram superados em relação ao jogo de quarta-feira com vontade, com dedicação, né, sabendo que cada um dos jogadores tem um lastro interessante para absorver exatamente o que precisa ser feito no final de jogo. A entrada do Conte hoje acabou nos ajudando e nos dando talvez aquilo que faltou na quarta-feira, mas é futebol, é um jogo dinâmico, onde muitas vezes se espera alguma coisa e se tem outro resultado, entendeu? Então nós temos que entender tudo isso do esporte, tentar absorver o mais rápido possível aquilo que está sendo feito de bom e procurar sempre ajustar aquilo que tem sido nossos erros. Mazzini, os jogadores que vieram do banco hoje acabaram decidindo a partida. O Cáceres numa posição que não é originalmente a dele, pelo lado esquerdo começou a jogada e culminou com o gol do Índio Ramírez. Queria que você falasse um pouquinho sobre a entrada desses dois jogadores, se foi feito o que você pediu para eles, e também sobre a opção do Danilo Avelar, que foi relacionado para o jogo contra o Santos, hoje ele não apareceu entre os relacionados. Queria saber se foi uma opção sua ou se teve algum problema novamente com o Danilo. Não, ele não teve nenhum tipo de problema, foi muito mais em opção também, porque nós temos 2 jogos casados, hoje e terça-feira. O Danilo ele não poderia jogar na terça-feira por falta de inscrição a tempo, então por isso a opção. A entrada do Cáceres, do Ramírez, e dos outros atletas também, do Conte, do Zé Ricardo, do Wellington Paulista, hoje foram significativas, porque cada um deles contribuiu à sua maneira, e é importante mesmo o Wellington tendo saído na sequência, sentido uma outra lesão, que depois eu vou falar sobre isso, mas todos eles deram uma mão dentro de uma participação coletiva, né? O Conte entrou no final do jogo realmente porque o Atlético veio com uma equipe muito alta e a gente vinha tendo dificuldade no jogo aéreo. Foram, se não me falha a memória, 12 escanteios, e quando você tem que marcar um adversário que tem um palmo a mais do que você, não é fácil, né? A entrada do Cáceres ela foi muito boa na lateral esquerda, com força, chegou bem à frente, participou de vários lances defensivos e ofensivos. O Ramírez fez um grande gol, um golaço, fruto de um meia de talento, saiu, poderia ter, entre aspas, cavado o pênalti, não optou por isso, foi atrás da bola, acabou fazendo o gol, né? E do Zé Ricardo também, o Zé entrou, ajudou na marcação junto com o Juninho e com o Cal ali, no momento onde a gente precisava disso. Campeonato brasileiro é muito difícil, o adversário tem sempre qualidade, ainda mais hoje, especificamente, que o Atlético jogou com uma equipe alternativa e colocou 5 titulares no segundo tempo. Então, na hora que nós estávamos cansados, esses atletas entravam no jogo, né? Daí também uma dificuldade maior, mas que, felizmente, a gente passou no teste. Mazzini, você falou sobre o próximo... Você falou sobre o próximo jogo, que já é o clássico contra o Atlético na terça-feira, mas nessa semana mesmo o Salom falou assim que a Libertadores não é a prioridade, mas o América também não vai abrir mão da competição. Queria saber de você como está o planejamento em relação a jogadores que vão atuar nesta terça-feira. Então, eu me perguntei hoje, antes do jogo, qual seria a melhor escalação, até porque eu não adiantei nada aos atletas ontem, fruto dessa sequência de jogos, e a gente optou em entrar com o que nós tínhamos de mais forte nesse momento, e terça-feira também será assim, né? Aí depois nós temos até sábado um tempo maior, de um dia a mais entre esses jogos. Eu acho importante você disputar cada partida como se fosse uma final de campeonato, e esse é o intuito do América, é fazer do ano de 2022 algo ainda superior àquilo que foi feito em 2021, e para isso você tem que encarar todas as partidas, mesmo quando a gente tiver que alterar a equipe, vai ser a melhor equipe para aquele momento, porque quem estiver saindo, sairá ou por cansaço ou por alguma outra razão, mas aparentemente para o jogo de terça-feira a gente não vai ter nenhum tipo de problema daquilo que eu vi agora ao término da partida. Eu espero contar com força máxima.
Você disse que vai falar sobre o Wellington Paulista, sobre essa questão do Wellington. Você vai me permitir te fazer uma pergunta? Claro. Que é a seguinte: o torcedor do América dá um gelo no coração quando diz assim, um treinador caiu no centro, num grande centro. E o último não caiu, ele pediu demissão, que foi o Abel Braga. E o teu nome foi ventilado lá no Rio de Janeiro. Aí o torcedor já começa. O Mancini de novo? Não, pelo amor de Deus, olha para outro centro. Neste momento, o que você pode falar para o torcedor do América, para a gente da imprensa, para que possam confiar no Mancini, que o Mancini vai com o projeto do América até o final de 2022? O que você pode falar para o torcedor? Eu dou a minha palavra que o Mancini fica até o final do campeonato, que é o meu contrato. Aquilo que aconteceu em 2021 aconteceu de uma forma diferente de hoje. Nós já estávamos quase ao término do ano, já se passavam 15 dias de outubro e nós ainda não tínhamos conversado nada para 2022. Sei que muita gente ficou chateado e eu não quero tocar muito nesse assunto, porque hoje a gente está vivendo um momento diferente. Realmente eu li alguma coisa do Fluminense, mas não houve nenhum tipo de procura, e se houvesse também, receberia um não, não em relação ao grande clube que é, mas sim diante do trabalho que eu quero desenvolver no América. Eu acho que essa oportunidade da gente estar junto novamente fez com que eu aceitasse, e por tudo aquilo que eu vivi e percebi na chegada ao clube. É óbvio que todo mundo ficou chateado, porque todo mundo gostava do profissional que estava ali. E eu também gostava, e resumindo, não há a menor possibilidade da saída. Sobre o Wellington Paulista, o atleta ficou aí cerca de 4 semanas, né? Mais um pouco até, né? Um pouco mais, 5, 6 semanas aí de fora, e acabou retornando hoje sentindo uma outra lesão. Por quê? Que isso fique muito claro, que o atleta ele fez alguma coisa que não poderia de maneira alguma. Ele acelerou um processo porque ele queria jogar. Ele foi agressivo na sua maneira de ser, como o Wellington eu já tive com o Wellington em outros clubes, conheço muito bem o atleta, e dentro do América, a agressividade faz parte do dia a dia de todos nós. Nós somos agressivos nos jogos, nós somos agressivos ao longo da semana, a gente estuda muito tudo aquilo que está por vir para que a gente possa, com a agressividade, dentro de uma normalidade, lógico, não é só ser agressivo, resolver todos os nossos problemas. O Wellington cuidou muito da panturrilha, e se prontificou, porque ele viu a nossa necessidade, se prontificou a acelerar um pouquinho o processo para voltar e acabou sentindo um outro tipo de lesão hoje, que vai ser, obviamente, cuidado. Nós temos um departamento médico extremamente competente para isso e que vai ser agressivo também. Daqui a pouquinho ele vai estar de volta. Assim, sequência agora de 2 jogos contra o Atlético, o clássico regional que o América tem, e já são 6 anos que o América não consegue vencer esse adversário, já é um tabu que incomoda bastante a torcida. Tem alguma maneira de motivar o grupo, tem uma motivação a mais para o grupo, para que esse tabu seja quebrado em um desses 2 próximos jogos? Olha, motivação só o cara estando no América, disputando Libertadores, Série A do Brasileiro, a Copa do Brasil, enfim, já é motivação suficiente para entrar em campo contra todos os adversários. É lógico que o Atlético é um clássico, nós não estamos aqui há 6 anos, algumas pessoas estão até há mais tempo no clube, mas quem entra em campo e joga, talvez somente o Juninho, se tiver mais um ou outro jogador. Então isso é fruto de história, assim como o América já deve ter ficado ao longo dos seus 110 anos, muito tempo sem perder do Atlético também, né? Eu acho que os tabus, eles estão aí para comprovar que há história entre 2 times grandes que sempre fazem grandes duelos. Eu, sinceramente, aguardo e espero que o América seja competente o suficiente para ir lá e fazer 2 grandes jogos e, se possível, vencer as 2 partidas. Mas a gente sabe a dificuldade que é.
você ir para campo, enfrentar um clássico, um na Libertadores e um no Brasileiro. Então, do lado de cá, você pode ter certeza que nós estamos totalmente motivados para que tudo saia a maneira como a gente quer. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite.